Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre balanço energético. O que a gente precisa de ter ideia, né? O que a gente precisa de ter em mente? Quando a gente está trabalhando com balanço energético, a gente está trabalhando com processos em que ocorreu troca de calor, tá? Por que isso, gente? Porque o calor ele é uma forma de energia em movimento. Então, quando a gente está trabalhando com o balanço energético, a gente quer saber exatamente qual foi o resultado das trocas de calor. Como assim? O meu corpo ele perdeu o calor ou ele absorveu o calor. O que isso impactou no corpo? Qual foi a temperatura final que o corpo chegou depois desse processo? Essa troca de calor, ela está acontecendo entre dois corpos? Ah, sim, ela está acontecendo entre dois corpos. O que está acontecendo com cada um dos corpos durante essa troca de calor, durante esse processo? Como que os corpos vão se portar? Então, é isso que o balanço energético vai conseguir dizer para a gente, tá? Ele é o resultado dessas trocas de calor entre os corpos que estão envolvidos no processo. O que a gente precisa ter claro na ideia? A quantidade de calor que um corpo recebe, gente, é igual à quantidade de calor que o outro corpo está cedendo, né? Que é a quantidade de calor cedido pelo outro corpo. Como assim? Quando a gente tem uma troca de calor, a gente sabe que o corpo que está em maior temperatura, ele vai perder calor, perde calor, para o corpo que está em menor temperatura. O corpo que está em menor temperatura, ele absorve o calor. Essas trocas, né, essa perda de calor e essa absorção de calor, elas acontecem até o sistema atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, até que os dois corpos ou todo mundo que estiver participando da troca esteja numa mesma temperatura, ou seja, tenha atingido o equilíbrio, ok? Então, quando um corpo perde calor, né, ou seja, ele está cedendo calor para o outro corpo, alguém tem que estar absorvendo esse calor, tem que estar recebendo esse calor. Só que a quantidade de calor que um corpo cede tem que ser igual à quantidade de calor que o outro corpo recebe. Não tem como um corpo ceder, né, perder 10 calorias e o outro corpo receber 20. Não faz sentido isso. Se o corpo perdeu 10 calorias de calor, o outro corpo vai ter que receber 10 calorias. O corpo perdeu 2 calorias, então o outro corpo vai receber 2 calorias. Idealmente falando, a gente não tem perdas aqui nesse meio. Então, a quantidade de calor que um corpo está cedendo para o outro, né, que o corpo de maior temperatura cede para o outro, é igual à quantidade de calor que o corpo de menor temperatura vai receber, tá? Só que qual que é o sinal disso aqui? Quando o corpo está recebendo ou ele está absorvendo calor, eu tenho um calor que é positivo. Quando o corpo perde calor ou cede calor para o meio, eu tenho um calor que é negativo. Por que negativo? Porque ele está perdendo calor para o meio. Ele não está absorvendo, ele está perdendo calor, então o meu Q cedido ele é negativo. E o que é recebido? O que é recebido é positivo, porque o corpo está absorvendo calor. De qualquer forma, a gente tem que ter em mente que a quantidade de calor que um corpo perde é igual à quantidade de calor que o outro corpo recebe. É uma troca que vai ocorrer na maior parte das vezes em um sistema que é isolado. Então, ele não tem troca com o meio, só vai ter troca de calor entre os corpos. Se um corpo perdeu 2 calorias, o outro corpo recebeu 2 calorias. Se um corpo perdeu 5 calorias, o outro corpo recebeu 5 calorias, ok? A partir dessa ideia, a gente consegue então chegar na máxima da troca de calor. Se a quantidade de calor cedido é igual à quantidade de calor recebido, o que a gente vai ter? Q recebido é igual a menos Q cedido, ok? Esse menos que está aqui é porque o que a gente perde é negativo.
Se eu mudar de membro, então, esse Q cedido, mudar ele de membro, passar ele para o membro junto ao Q recebido, ele vai trocar o sinal. De negativo, ele passa para o outro membro positivo. Então, eu vou ter que a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida é 0. Faz sentido isso, gente? Faz sentido. Pensa, se um corpo perdeu 2 calorias, ele está com menos 2. Se o outro corpo ganhou 2 calorias, ele está com mais 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Então, o somatório de calor de todos os calores envolvidos em uma troca é igual a 0. Essa é a ideia do balanço de energia. Quando eu somo todos os calores de todas as trocas possíveis que podem ocorrer no meu sistema, o somatório final tem que ser igual a 0. Você soma todas as quantidades de calor e iguala a 0. Ah, mas como eu vou saber quem que vai ser negativo, quem que vai ser positivo? Gente, quando você trabalha com essa ideia de somatório de calor igual a 0, você não precisa se preocupar em quem vai estar positivo ou negativo. Naturalmente, na sua equação, alguém vai ficar negativo e alguém vai ficar positivo. Quem ficar negativo quer dizer que está cedendo calor. Quem ficar positivo está recebendo calor. Como assim? Vamos para o exemplo aqui que vai ficar mais fácil ainda da gente entender. Ó, no meu exemplo aqui, o que a gente tem? Eu tenho um metal, eu tenho 300 gramas de um metal qualquer. O calor específico desse metal é 0,11 calorias por grama grau Celsius. Esse metal ele vai ser colocado em contato com 5.000 gramas de água, tá? Então tem um recipiente isolado. Nesse recipiente tinha lá água, 5.000 gramas de água. E aí eu vou colocar nessa água, vou mergulhar 300 gramas do meu metal. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura inicial que a água estava no recipiente é de 30 graus Celsius. O que o exercício falou? Quando atingiu o equilíbrio térmico, a temperatura final do sistema foi para 34 graus Celsius. Ou seja, a temperatura final da água foi 34, a temperatura final do metal também foi 34. A pergunta do exercício é: qual era a temperatura inicial do metal? Quando eu coloquei o metal em contato com a água, qual era a temperatura dele? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, somatório de calor aqui vai ser igual a 0, ok? É a máxima do balanço de energia. Então, agora eu vou pensar, eu vou precisar de ter, então, o calor do metal mais o calor da água. Eu vou somar os dois e vai ter que dar 0. Quem é o calor do metal? Que macete? Vai ser a massa do metal vezes o calor específico do metal vezes a variação de temperatura do metal mais o Q da água, massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água está sofrendo. Quando eu fizer esse somatório, isso aqui vai ter que dar 0, porque eu estou somando todos os calores que estão envolvidos na minha reação. Então, vamos lá. A massa do metal é 300 gramas, vezes o calor específico do metal, 0,11, vezes a variação de temperatura do metal. A temperatura final dele foi 34, porque é a temperatura do equilíbrio. Então, é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é o que o exercício quer saber. Então, menos a temperatura inicial, mais a massa de água, 5.000 gramas, 5.000, vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura da água. A temperatura final do equilíbrio é 34. Menos a temperatura inicial, que a água estava a 30. Tudo isso igual a 0. Então, aí a gente vai partir para as nossas contas. Vamos lá, ó. Primeiro, vou fazer aqui, ó, 300
vezes 0,11. Vai dar 33. 33 vezes 34 vai dar 1.122. 33 vezes menos T0, menos 33T inicial. Mais 5.000 vezes 1, 5.000. 34 menos 30 vai dar 4. Então, a gente está fazendo 5.000 vezes 4. Vai dar 20.000. Igual a 0. Vou mudar o membro, ó. 20.000 mais 1.122 vai dar 21.122. 21.122. Igual a 33, temperatura inicial. 21.122 dividido por 33 vai dar aproximadamente 640 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do meu metal era de 640 graus Celsius. Observem que eu resolvi a questão fazendo o balanço de energia. Fiz o somatório dos calores. Quando você faz esse somatório de calor, na hora de fazer as operações, gente, vai trabalhar com que macete ou com que moleza, né? Com que meleca. Ou eu estou variando a temperatura, que foi o meu exemplo aqui, ou eu poderia mudar de fase. No caso, eu sei que a água não mudou de fase, por quê? A temperatura final dela foi 34, a inicial era 30, ela permaneceu no estado líquido. O metal é que estava a 640 graus Celsius e terminou em 34 graus Celsius. Então, observa, quem perdeu o calor aqui? O metal. O metal é que estava de 640, numa temperatura muito mais alta do que a temperatura inicial da água, que era 30. Então, o metal saiu de uma temperatura de 640 graus Celsius e foi para uma temperatura de 34 graus Celsius. A água absorveu o calor do metal, saiu de uma temperatura inicial de 30 graus Celsius e chegou numa temperatura de equilíbrio de 34 graus Celsius. Ok? Então, a partir do meu balanço energético, né, somatório de calores igual a 0, eu consegui descobrir qual era a temperatura inicial do metal. Ah, mas e se eu colocar as minhas substâncias em um local, em um recipiente que também tem a troca de calor? É esse segundo exemplo, ó. Nesse segundo exemplo, o que a gente vai ter? Um calorímetro. Gente, o calorímetro é um recipiente, tá? Ele é isolado, é um recipiente que impede que haja trocas de calor com o que está dentro dele e o meio externo. Então, é como se fosse uma vasilha que é isolada termicamente. Esse calorímetro, se ele for ideal, ele tem uma capacidade térmica que vai ser desprezível. Se não for um calorímetro ideal, ele vai ter uma capacidade térmica, ok? Então, ó, nesse calorímetro aqui, tinha 100 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. A capacidade térmica, Czão, do calorímetro é de 5 calorias por grau Celsius. Beleza. Aí, o que aconteceu? Foram adicionadas nesse calorímetro mais 200 gramas de água a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Então, ó, tinha 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Adicionou mais 200 gramas de água a 100 graus Celsius. A pergunta do exercício é: qual a massa de água a 0 graus Celsius? Então, gelo, né, quase. Qual a massa de água a 0 graus Celsius que eu tenho que adicionar nesse calorímetro aqui para que a temperatura do equilíbrio continue a ser 20, ok? Então, o que a gente vai pensar? Gente, o calorímetro e os 100 gramas de água, eles já não estão a 20 graus Celsius? Quando eu for fazer a variação de temperatura deles, olha o que vai acontecer, ó. Vou colocar aqui, né, meu balanço energético, somatório de calores tem que ser igual a 0. Então, eu vou fazer o que macete, né? A quantidade de calor dos meus 200 gramas de água
que eu vou chamar de água 1 aqui, ó, que é desses 200 gramas. Vou colocar o 1 aqui na frente. Mais a quantidade de calor do calorímetro, porque se ele tem uma capacidade térmica, ele tem uma quantidade de calor. Mais a quantidade de calor da água 2, que é os 100 gramas de água que já estava dentro do calorímetro. Vou chamar de água 2 aqui, ó, que é os 100 gramas de água que já estava no calorímetro. Mais a quantidade de calor de água, que eu vou chamar de água 3, que eu tenho que adicionar, que vai ser a água que está a 0 graus Celsius. Ó, vou colocar aqui, ó, essa é a água 3. Quando eu somar isso tudo, tem que dar 0, porque somatório de calor dentro de um sistema é igual a 0, nosso balanço energético. Então, vamos lá, ó, para a água 1, eu vou ter um que macete, massa vezes calor específico, massa 1 vezes o calor específico 1, vezes a variação de temperatura da água 1, mais quantidade de calor do calorímetro. Como o exercício me deu a capacidade térmica, a gente tem que lembrar que capacidade térmica é quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Então, se eu quero isolar a quantidade de calor, eu vou fazer a capacidade térmica, Czão, vezes a variação de temperatura, ok? Porque é a quantidade de calor dele. Mas o Q da água 2? É a massa da água 2 vezes o calor específico da água 2 vezes a variação de temperatura da água 2. Mais o Q da água 3? É a massa de água 3 vezes o calor específico da água 3 vezes a variação de temperatura da água 3. Tudo isso tem que ser igual a 0. Beleza. Vou substituir os valores agora, hein? A minha água 1, 200 gramas. Vezes o calor específico da água, que é 1. Vezes a variação de temperatura. É a temperatura final, que eu quero, que é 20, menos a temperatura inicial. A água 1 estava a 100 graus Celsius. Mais calorímetro agora, ó, capacidade térmica dele, 5, vezes a variação de temperatura dele. Olha só, qual que é a temperatura final que eu quero? 20. Qual é a temperatura que o calorímetro estava? Também a 20, junto com a água que estava dentro dele. Observa que aqui vai zerar, ó, eu não vou nem me preocupar com ele depois. Vamos na água 2, ó, que é a água que já estava no calorímetro. A massa dela 100, calor específico 1. Mesma coisa, ó, variação de temperatura é a final que eu quero, 20 graus, menos a inicial. A inicial dela era 20, ela já estava a 20. Então aqui também vai zerar, ok? Mais a minha água 3, que é a água que eu quero adicionar. Então é a massa que eu quero descobrir, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, 20, que é a temperatura final, menos 0, que é a temperatura inicial, ó, é a água que eu vou adicionar. Vai ser igual a 0, ok? Muito bom. Então, ó, 20 menos 20 vai dar 0, vezes 5, isso aqui vai zerar, ó. Isso aqui já zerou para mim. Esse aqui também zerou, ó, 20 menos 20 vai dar 0, zerou. No fim das contas, o que que eu tenho? 200 vezes 1, 200. Vezes 20 menos 100 vai dar menos 80. Então, eu tenho 200 vezes 80. Dá 16 mil, só que negativo. Menos 16 mil. Agora aqui, ó, 20 menos 0 dá 20, vezes 1 vai dar 20. Então, mais 20m igual a 0. Então, a minha massa aqui vai ser igual a 16 mil dividido por 20. Então, a minha massa aqui que deve ser adicionada é de 800 gramas de água, ok? Observa que eu resolvi o exercício só utilizando o balanço de energia. Coloquei todos os calores que eu tinha que somar, abri cada um, ó, que macete da água 1, quantidade de calor do calorímetro, já que o exercício me deu a capacidade térmica dele, eu precisava da quantidade de calor, né?
Multiplicando o meio pelos extremos, Q é igual a C vezes ΔT. C vezes ΔT. Mais, que macete da água 2, que é a água que já estava dentro do calorímetro. Mais o que macete da água 3, que é a água que eu vou adicionar aqui a 0 graus Celsius. Somei tudo, igualei a 0, ok? Fiz o meu balanço de energia. Aí depois eu só substituí os valores que o exercício já tinha me dado. A massa de cada um, calor específico de cada um, variação de temperatura, sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. E cheguei na massa de água a 0 graus Celsius que eu vou ter que adicionar no valor de 800 gramas, ok? Pessoal, então, o objetivo era esse, a gente falou um pouquinho sobre trocas de calor, né? Entendemos a ideia do balanço energético. A ideia do balanço energético é somar os calores e igualar a 0, ou seja, a quantidade de calor que um corpo cede é igual à quantidade de calor que o corpo recebe. Quando eu coloco todo mundo no mesmo membro, como o calor cedido é negativo e o calor recebido é positivo, e eles apresentam o mesmo valor, quando eu somo, eu tenho um resultado final que é 0, né? Essa é a ideia do balanço energético. Toda a quantidade de energia que foi cedida por um corpo vai ser absorvida pelo outro corpo, em um sistema que é ideal, ok? Galera, era isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!